Fala pessoal, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho, primeiro pregão do mês, né? Eu sou o Thiago Marques e vamos para mais um panorama. O que que eu vejo do índice futuro, o que eu fiz hoje e o que eu estou esperando para os próximos pregões, certo? Então, eu vou começar minha análise aqui pelo gráfico diário, através dessas duas estruturas aqui, e a gente projetou essa região de fundo. Tá? Quer dizer, uma região de possível fundo, que a gente não tem certeza de nada no mercado. Mas aqui a gente tem essa estrutura rompida, e aqui a gente tem essa estrutura maior, que também foi rompida. Tá? Então, com a ferramenta de Fibonacci, a gente pode achar uma baita de uma confluência de alvos nessa região, por aqui, ó. Peguei aqui essa sombra e não essa, e isso é detalhe, tá? Mas enfim, não vou entrar muito no aspecto técnico disso. Mas o fato é que o preço encontrou dificuldade em romper esses níveis dessas duas confluências de alvo, ok? E, de fato, formou um fundo duplo, agora está tocando para cima. Por estrutura de Charles Dow, ele ainda está fazendo topos e fundos descendentes, tá certo? Então, aqui é um topo válido, aqui a gente tem um fundo válido, aqui a gente tem um topo mais baixo, mas a gente não tem um fundo mais baixo. Então, eu tenho essas duas regiões de topo aqui a serem trabalhadas, tá? Se a gente usar a ferramenta de Fibonacci para mensurar os níveis dessa perna, aqui a gente tem 50 e 61,8, tá ok? Região de 50 clássica dos índices está segurando bem o preço aqui nessa região, então a gente ainda não pode dizer que a gente tem uma reversão de tendência, mas ao mesmo tempo tem um detalhe aqui bacana, e se a gente traçar uma linha de tendência aqui, conectando esses topos, essa barra rompe a linha de tendência e quando ele começa a fazer pullback, ele encontra aqui um suporte dinâmico na diagonal da LTB rompida, ok? Então, nesse dia aqui, que foi sexta-feira, né? E nesse dia aqui, que foi dia 1º, só de sombra das barras, a gente tem 1.600 pontos e aqui tem mais 2.000 pontos, né? É ponto pra caramba. Então, tem pressão compradora aqui nessa região, tá? Aqui são os níveis de retração já dessa perna aqui, porque eu tô com viés comprador, mas para isso a gente precisa superar essa região de 50% da perna de baixo, tá mais ou menos aqui em 177 mil, certo? Bom, dito isso, agora a gente caindo para os 60 minutos. Nos 60 minutos aqui está aquele fundo duplo do diário que eu comentei. Nos 60 minutos a gente já vem trabalhando numa estrutura de topos e fundos ascendentes, tá? Uma estrutura bem clara, certo? Bem clara. E aqui ele tem uma inversão de fluxo. Rompimento dessa linha de tendência, aqui ele faz uma quebra de estrutura, rompimento de fundo, tá? E topos e fundos descendentes. Esse fundo isolado estava marcado e esse outro fundo aqui testado estava marcado no gráfico. E o preço já abre um gap de baixa e uma primeira barra nos 5 minutos de 1.400 pontos. Ó. Abertura bem agressiva. Não peguei essa venda. Tá? Não sou muito de operar abertura, é difícil. Mais começo de mês. Mas fato é que o preço derreteu aí, tá? Até a abertura do à vista, 2.200 pontos, né? Mas chegou nessa região de suporte e o preço encontrou defesa, até que surge essa barra aqui, esse doji. Esse doji aqui de 400 pontos, né? Daria para comprar essa barra? Daria, de duas formas, né? Você pode comprar com ordem stop acima dela e o stop no fundo de 400 para buscar no mínimo 2 vezes o risco, tá? Bem plausível, acreditando no movimento comprador.
Ou você pode comprar a mercado esse doji. E se você comprar a mercado, você tem ali a redução de quase 40% do tamanho do seu stop, né? Eu não fiz nenhum nem outro, eu fiquei de fora, estava mais conservador no começo do dia. E o problema é que o preço subiu em linha reta, ele não fez nenhuma estruturinha aqui bonitinha de impulso e correção, né? Ele só chegou, né? Corrigiu aqui de leve, renovou a máxima e foi começar um processo corretivo depois. E aqui eu vou mostrar qual que foi o meu racional para pegar uma compra, ok? Basicamente eu fiz o seguinte, a partir do momento que a gente tem a renovação da máxima e o preço começa a fazer um processo de correção, eu tenho esses níveis de FIBO, tá? Eu tenho VWAP, tenho médias, e a gente começa a observar o comportamento do preço para ver se de fato ele deixa algum gatilho ou não. Um outro ponto que me chamou muito a atenção foi essa barra aqui. Por quê? Essa barra aqui, em algum momento, ela foi uma mega barra vendedora e deixou mais de 300 pontos só de sombra aqui, e os compradores saíram tomando, e a barra fechou compradora. Pelo 2 minutos dá para ver melhor. Olha o tanto de pavio que aquele candle deixou. Loucura, né? Muita volatilidade. Mas eu vou deixar até no 2, porque foi no 2 que eu estruturei a minha operação. E aqui, o que eu estava observando? Deixa eu tirar isso daqui para também não poluir, que depois a gente faz essas marcações, tá? Bom, aqui. O preço fez fez uma nova máxima e aqui ele começou a inverter o fluxo e fazer uma estrutura de topos e fundos descendentes, tá? Rompimento de linha de tendência, topo mais baixo, quebrou a estrutura. Beleza. Primeira retração. Pavio. Rompeu, compraram. Pavio de novo. Doji, rompeu, doji, compraram. Nessa hora, além da retração, claro que eu estava com um viés comprador para o dia, não é para fazer isso em qualquer situação e a qualquer momento. Eu tinha essa linha de tendência. Aí eu caguei tudo no gráfico. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu tenho essa linha de tendência, essa estruturinha de baixo, e eu tenho essa segunda aqui mais inclinada, tá? Eu joguei no meu gráfico também, essa ferramentinha aqui, uma VWAP ancorada. A gente tem uma ideia do preço médio da perna. E repara que a gente tem aqui uma confluência da VWAP ancorada com a retração de 38, onde o preço começou a patinar e entrou um candle de força. Nesse momento, vou até deixar aqui o chart trading com a minha ordem aberta, tá? Nesse momento, para que eu fiz só uma operação, conta real, tá? Então aqui nesse momento, eu entrei próximo do fechamento da barra, utilizo já minha ferramenta de projeção para calcular que eu gosto de trabalhar com alvos de 3 a 4 vezes o meu risco. E aqui deixar o preço trabalhar. Esse pavio deu um desconforto do cacete. Olha o tamanho do pavio, né? Mas eu não tinha motivos ainda para proteger a operação e acreditei nela. O preço desenvolveu, passou do segundo alvo aqui dessa região de 170%. Eu tenho uma ordem oco, que é o auto break-even. Então, automaticamente, quando ele anda 170% do meu risco, ele protege a operação automático. Então, aqui eu já não tinha risco nenhum na operação de perder. E aí, foi só conduzir. O meu alvo estava aqui acima dessa máxima no 400%,
Só que a partir do momento que a barra rompeu o 300%, eu comecei a espremer o break-even e trouxe aqui o 300%. E aí essa barra no rabisco, lá veio, me tirou. Tá? Essa foi a minha única operação do dia. Vamos tirar de novo o chart trading para o gráfico não ficar poluído. Tá? Então essa foi a minha única operação do dia. E voltando para os 5 minutos, eu enxergo que a gente tem uma faixa de consolidação aqui bem definida, com esses topinhos. E agora a gente tem um problema. E que problema é esse? A gente ainda não sabe se aqui é um fundo mais alto que o fundo anterior pelo diário, tá? Aqui eu tenho um fundo. Se essa barra ativa aqui, a gente tem um fundo mais alto. Fundo mais alto. E aí dá para a gente pensar em comprar e trazer até aqui, tá? Essa é a barreira, tem ponto pra caramba, dá para operar comprado. Mas pela ótica dos 60 minutos, a gente ainda tem uma LTB, essa LTB aqui passando, o preço em consolidação, não dá para saber se ele de fato rompeu a média de 20 e se ele vai tocar para cima direto ou se ele, né, vai fazer um falso rompimento e vai continuar essa estrutura de topos e fundos que está fazendo no gráfico de 60 minutos. Fato é que eu estou com viés mais comprador para o Ibov. Mais comprador. Então, quais são possíveis pontos de objetivos no intraday curto prazo? Quem está comprado? Esse topo e aqui os 50%, tá? Aqui, essas regiões. E de fundo, cara, fundo, a gente tem essa região aqui bem rabiscada e temos aqui já essa região aqui com bastante defesa. Então o preço vai estar truncado, não é para tentar ficar carregando a operação para o dia inteiro, porque ele está rabiscando, ele está voltando, ele está com essa característica, tá vendo? Olha aqui esse pregão, como ele voltou, olha aqui esse pregão, como ele voltou, olha esse pregão aqui. Então o índice está rabiscado mesmo, ele está com essa característica, então a gente tem que tomar cuidado. Para amanhã, o que eu faço aqui já para adiantar os meus estudos? Eu gosto de saber aonde estão algumas médias, como por exemplo, essa aqui é a média de 20 do semanal. A média de 9 do semanal está com muita confluência aqui com essa retração, praticamente em cima, né? Pela ótica do semanal dá para a gente ver, ele toca para baixo, toca para cima, toca para baixo, toca para cima. Sinal de mercado lateral, com duas médias pesadas aqui embaixo, a 400 e a 200, né? Então tá aqui, média de 9, falando de marcações, média de 9 de semanal e média de 20 de semanal. E falando de diário, nós temos média de 9 e a média de 20. A média de 9 flat. Ela tá flat, ó, tá vendo? Vou até tirar aqui para ficar fácil. Média de 9 flat. E o preço fechou abaixo dela. E a média de 20 inclinada para baixo. Então a gente não tem confluência ainda nenhuma de médias. As médias elas estão emboladas. O gráfico semanal está embolado e o gráfico diário a gente não sabe se tem uma região de fundo ou não. Então, basicamente é isso. Cautela, bastante cautela para o dia de amanhã. Vamos ver como é que vai abrir, se vai abrir com gap, vai abrir sem gap, ter paciência para pegar boas operações, fazer um excelente mês. No gráfico de 60 minutos, a gente já tem essas duas regiões aqui de suporte marcado e de resistência. Resistência que é foda. Talvez aqui. Fiz aqui uma resistência. Talvez.
para se observar, por conta desse topinho aqui. Esse topinho, né? Mas é ponto, é ponto. Dá para tirar um cascalho aqui, botar no bolso e partir pro abraço. Beleza? Bom, então é isso. Por conta do horário, eu não vou fazer um estudo do Ibov agora, porque ele tá bem desatualizado, bem desatualizado. Vou botar esse estudo do Ibov em dia. É isso aí. Beleza? Vou ficando nessa. Fiquem com Deus e fui!